Fala aí, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero mostrar para vocês como eu criei 2 bots em apenas 3 semanas. É isso mesmo. Então, para quem me acompanha no Instagram, viu um pouco já sobre essa história. Ano passado, no final do ano, teve um workshop lá na comunidade sobre bots do WhatsApp, Telegram, e foi muito legal esse workshop e abriu minha mente assim para coisas novas que possam existir e que muitas vezes a gente não dá atenção, não liga. E nesse caso, nesse workshop, eu conheci a ferramenta chamada N8N, e juntando o N8N mais a API do WhatsApp mais um pouco de JavaScript, eu consegui construir esses 2 bots em 3 semanas, algo que para mim foi muito rápido. Não está 100%, não é algo ainda que está funcionando a todo vapor, com muitos clientes, mas para algo que eu fiz em apenas 3 semanas está muito legal. Falando do primeiro bot, eu criei ele, foi o WhatsApp GPT Bot, que é o seguinte: um chat GPT no WhatsApp, para facilitar ali a sua interação com ele, para você não ter que abrir um outro app, para ir buscar informações no chat GPT. Então você pode perguntar qualquer coisa para ele que ele te responde. É algo bem genérico, né? Bem amplo, sem ser nichado. Então a intenção desse primeiro bot foi colocar meus conhecimentos em prática, né? Porque existe algo que é você aprender copiando alguém fazer, você aprender fazendo e você aprender com o software em funcionamento. Então a primeira parte foi aprender vendo alguém fazer, que foi o André e o Felipe Ratiani lá da comunidade. A segunda parte foi eu aprender fazendo. Então eu aprendi fazendo. Fui lá, eu mesmo fiz, tal, botei para funcionar no Telegram, vi que funcionava, consegui, beleza. A terceira parte vamos ver rodando. E porque quando você coloca para funcionar, existe toda a questão de outras pessoas usando de outras formas diferentes, né? Porque você está desenvolvendo ali algo, você pensa numa forma daquele desenvolvimento, né? Mas quem está usando, ele já está pensando em escrever de forma diferente, em colocar alguns comandos, em, sei lá, em fazer alguma coisa para quebrar o teu software, né? Para testar o seu software de uma forma que você não pensou ainda. Então, essa foi a intenção desse WhatsApp Bot GPT. Foi o primeiro que eu fiz. Vou mostrar para vocês aqui ele no N8N. Então, vindo aqui para o N8N, como eu falei, eu desenvolvi esse bot com N8N, a API do WhatsApp, não é oficial, e também um pouco de JavaScript. E eu vou falar mais sobre isso com vocês aqui durante a amostragem aqui do fluxo, né? Então, ó, começa aqui no webhook. Esse webhook nada mais que recebe as informações que a API do WhatsApp manda. Então ele está aqui para isso, ele recebe as informações que a API do WhatsApp manda. Então o BaseRow verifica se aquele usuário já está cadastrado. Eu estou usando o banco de dados BaseRow, para quem não conhece, é uma ferramenta que eu tenho gostado bastante, conheci recentemente também. Aqui eu verifico se o usuário já existe no banco de dados, ele segue para um outro fluxo. Se não, ele vai cá, cadastra o usuário. Caso o usuário já exista no banco de dados, ele verifica a quantidade de interação que aquele usuário já fez. Por que isso? Eu coloquei essa limitação de utilização porque a gente ainda está com a plataforma não paga. Então, já usamos o ChatGPT 3.5, desculpa, e então existe aí um custo para tudo isso. Então, não posso deixar liberado, mesmo sendo o ChatGPT 3.5, porque senão eu poderia me ferrar. Entra alguém lá e começa a mandar um monte de comandos e eu ia ter que arcar com toda essa despesa. Então existe essa limitação, mas caso alguém queira testar e ultrapasse essa limitação, pode entrar em contato comigo que a gente vai resolver isso aí, beleza? E a intenção futura eu vou falar mais na frente, também tem relação a isso também. Então pronto, resumindo, é isso. Então ele segue outro fluxo. Aqui nesse nó aqui, ele junta os dados do usuário. Então, ou o dado que veio do banco de dados já do usuário, ou dados da criação do usuário. Então, resumindo, aqui é para juntar esses 2 dados. Aqui entra a parte de um pouco de JavaScript que eu falei com vocês, que eu utilizei, que é para ver a última modificação, né? Eu botei um pouco de código aqui. Eu verifico quando foi a última vez que esse usuário usou o ChatGPT comigo aqui.
Por que disso também? Porque a gente vai ver mais na frente, a gente cria threads. Então, cada thread dessa é um histórico de utilização daquele usuário. Se eu não deletar essa thread com um determinado tempo, vai ficar um histórico de uso muito grande. E cada vez maior esse histórico de uso, mais token utiliza na chamada da API e mais caro eu pago. Então, nesse sentido, a gente deixa um histórico de 10 minutos atualmente. Futuramente, nas contas pagas, a gente pretende deixar de 30 a 60 minutos para utilização desse histórico aqui, beleza? Então, vamos lá. Então, aí aqui ó, eu entro já no primeiro switch, né, que a gente tem aqui, que esse switch aqui eu verifico se é a primeira vez que o usuário está chegando, ele recebe uma mensagem de boas-vindas. Se eu tenho que deletar, se ele já passou de 10 minutos, né, conforme eu falei, se eu tenho que deletar lá no banco de dados, base row, os dados daquela thread, e se não, se está ali já numa conversa ali, em menos de 10 minutos, dinâmica, ele já passa direto para não gerar problema, né? Então, existe também esse if aqui, é um comando que eu criei, que é o /novo chat. Então, se a pessoa conversou ali, quer mudar de assunto, eu aconselho ela a criar um novo chat, igual lá no chat GPT mesmo. Então, você cria um novo chat, ele faz essa criação de novo chat aqui para você. E aí, aqui no caso, ele cria ele verifica agora, depois de tudo isso que aconteceu, verifica se aquela thread existe. Se não existe thread nenhuma, ele cria então a thread, que é aquela que eu te falei, que é necessário. E segue para o run do ChatGPT, do assistant do ChatGPT, para gerar aquele conteúdo que a pessoa solicitou. Então, a pessoa solicitou lá alguma coisa, olá, eu queria saber sobre Michael Jackson. Então, ele entra aqui na run, depois eu falo sobre essas linhas vermelhas aqui, e segue no fluxo da run. Esse fluxo aqui da run, ele é para quê? Porque quando a gente starta uma run para solicitar uma informação para o ChatGPT, a API ela não responde de imediato a resposta, existe um tempo de processamento. Então a gente bota essa espera aqui para ele ficar processando até que se resolva esse processamento, e aí segue com o detalhe. Aqui eu lanço apenas no final de tudo, perceba que apenas no final eu lanço a interação do usuário, porque aí confirma que realmente aquele usuário recebeu uma interação, envia uma mensagem para o usuário e finaliza o fluxo. Aqui nessa run também, caso ele detecte que o usuário não está com o e-mail cadastrado, ele solicita o e-mail do usuário através de uma function do assistant, e aqui em cima ele faz todo esse processo de armazenamento do e-mail. Então, basicamente é esse o fluxo. Existem esses outros nós que estão por fora, que são testes que eu estou fazendo ainda, não está em produção, mas eu quero melhorar um pouco mais, deixar um chat GPT-4, eu quero poder, o usuário pagante, ele ter uma thread maior, com um tempo maior, entendeu? Então, eu vou, aos poucos, melhorando isso e levando essas funcionalidades para os usuários que estão usando e para quem chegar novo também e quiser usar essa ferramenta também. Vai ser muito legal. Certo? Esse foi o meu primeiro bot. Ele eu fiz em uma noite. Foi bom, foi rápido. Logicamente, quando eu terminei ele, que eu lancei, não estava com toda essa complexidade que tem hoje. Já fui adicionando algumas coisas e aos poucos eu vou adicionando mais coisas também, sem muita pressa. O segundo bot que eu fiz, eu vou livrar sem salvar, porque eu não sei o que eu fiz. O segundo bot que eu fiz, cara, eu já quis nichar mais, mas olha como são as coisas, né? Eu quis nichar mais, eu quis fazer um bot de notícia. E mesmo assim, eu não consegui nichar. Vou contar essa história para vocês aqui. Vamos dar uma pausa aqui para eu falar sobre isso. A minha intenção com o segundo bot era fazer um bot de notícia. Mas eu queria algo nichado, algo que fosse mais específico para um grupo de pessoas. O nome do bot seria outro, não seria Startup News. A primeira start da conversa com o Bruno foi assim. Então ele me orientou e falou assim, cara, esse nome que você colocou não está muito legal. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse nome, manda um direct aí, manda uma mensagem no privado, que eu comento mais sobre esse assunto com você, nos comentários também. Então, eu achei legal a ideia dele, né? Que para eu tentar fazer mais segmentado. Então eu pensei, ele me orientou, me sugeriu falar sobre startups. Por que não sobre startups? Aí eu, beleza, botei Startup News, o nome do bot. Só que mesmo assim, não ficou muito segmentado. Porque Startup News eu posso falar de
Na verdade, eu tinha 8 temas diferentes que eu poderia ter falado no bot. Então ficou algo bem amplo e não segmentado. Aí ele me orientou, poxa, faça algo mais segmentado e se você quiser, crie outros robôs, outros bots segmentados, como bot de futebol, um bot de saúde e lifestyle, um bot de... e deu outros exemplos lá que agora eu não lembro mais. Então é isso, eu achei essa ideia excepcional, muito boa. Pretendo replicar esse bot para esses outros nichos. Assim que esse já tiver num ponto que eu acho, poxa, eu consigo vender ele para um outro nicho específico. Ou caso alguém me procure querendo um nicho específico, eu posso replicar esse bot para esses outros nichos e deixar ele mais segmentado. Isso tudo fez com que eu aumentasse a minha capacidade de, como eu digo, de produção para diferentes nichos, né? Reduzisse meu custo, porque teoricamente estou mais nichado, eu atendo um público menor, então não vou ter tanto custo assim com API, com dados, e também fez com que eu reduzisse meus riscos, né? Então imagina, eu invisto, pago caro de API, não sei o que, e um monte de gente e ninguém aparece, não consigo nada, então eu ficaria em maus lençóis, né, digamos assim. Mas vamos parar de conversa, vamos voltar aqui para o N8N, está aqui minha tela, esse aqui é o bot, esse fluxo aqui é apenas para que eu possa testar, então eu não tenho utilizado esse. O esquema inicial é basicamente o mesmo, tem um webhook aqui que recebe a informação do WhatsApp, verifica se o usuário está aqui ou não, se tem até 30 interações também, permaneço assim com 30 interações, se tem ou não ele tem um limite aqui, e no caso da criação do usuário, ele ele envia a mensagem com os temas disponíveis, né? Então, que hoje está startup, investimento e automação e tecnologia. São 3 coisas que estão interligadas, mais ou menos. Startup, micro SaaS, investimentos e autonomia. Automação também está tudo ligado com o assunto do bot. Não tem esportes, não tem saúde, não tem notícias do mundo, nada relacionado a isso. Política, não tem nada relacionado a essas coisas, né? Acaba que, por conta da API, vocês vão perceber, quem usar o bot vai ver que chega uma notícia ou outra que não está tão relacionada ao tema, mas essas coisas a gente vai filtrando e vai melhorando a utilização do bot nesse sentido. Então, como eu falei, eu sempre uso um pouquinho de JavaScript. Nesse caso aqui, é para eu receber a interação do usuário, eu recebo a interação do número e transformo ela em um JSON para que eu possa chamar a API de notícia que eu utilizo. Então, de forma mais tranquila. Para mim, às vezes, usar o JavaScript eu acho melhor do que eu ficar procurando um nó que faça isso aqui para mim. Então, pronto. Resumindo aqui, ele fez isso. Pega o número do assunto que a pessoa quer. Se vem um número, né? Aqui é para verificar se vem um número. Se vê um número, realmente, ele vem aqui para o base row. Pega no base row, o que eu fiz? Como a chamada da API, ela sempre tem o mesmo nome do assunto, e o tema é daquele dia, eu não consigo, devido a essa API que eu utilizo. Eu tenho uma brecha de 24 horas ainda. Semana que vem, ou daqui a 2 semanas, eu quero alterar para 12 horas de atualização dos dados da notícia. Hoje eu tenho 24 horas apenas. Então, eu não preciso que todo mundo que bata no meu bot chame a API de notícia, se vai vir a mesma notícia. Então, o que eu fiz? Eu salvo essa notícia no banco de dados. Se está dentro daquele dia, ele não chama nenhuma nova. Se não, ele chama uma nova notícia relacionada àquela. Então, assim, reduz meus custos, melhora a utilização do usuário, que o segundo usuário que utilizar aquele dia, aquele tema, vai receber a informação bem mais rápido do que os outros. Então, basicamente, eu no início do dia já chamo os 3 assuntos já para ficar salvo e acelerar para todo mundo que for usar depois de mim, certo? Então é isso. Aí aqui ele faz a requisição no banco de dados, na API de notícia. Aí já verifica aqui se existe notícia ou não, que às vezes não vem notícia da API, não é culpa minha, é relacionada ao uso da API. Eu já devolvo uma mensagem para o usuário falando, pô, foi mal aí, né, não deu para utilizar. Se sim, aí eu pego os dados da API, uso o JavaScript de novo para criar um JSON no formato que eu quero, no formato que eu desejo. Mando, crio uma thread na OpenAI, conforme a gente já conversou sobre. Após eu criar essa thread,
eu crio uma newsletter com os dados da API, a Run chama esses dados e gera aqui, e novamente pega as informações, salvo no banco de dados, conforme eu falei, e subo lá em cima e envio. Por último, já um feedback de um usuário, ele falou, pô, no final da mensagem poderia vir os temas novamente, porque às vezes o cara escolheu um tema 1, por exemplo, recebeu lá uma mensagem gigante, aí leu a mensagem todinha, e aí chega no final da mensagem ali, e agora, qual tema eu posso escolher? Não lembra mais. Aí ele tem que solicitar o bot ou ir lá em cima no chat e ver o tema que ele pode solicitar. Então, logo após a notícia recebida, eu já mando o tema que ele pode solicitar, porque assim ele facilita o trabalho dele. Da mesma forma, se a pessoa está interagindo com o bot, com textos, e não com números, né, que é chamando ali a API, ele tem todo um fluxo aqui em cima, que é para interagir com esse usuário como se ele fosse uma pessoa. Então ele responde como se fosse uma pessoa, ele pega os dados de e-mail, se for necessário, e etc, etc. É um pouco mais complexo aqui em cima, mas é isso, né? Eu fiquei de falar no outro bot, porque dessas linhas vermelhas, eu vou falar nesse, que aí engloba os dois bots, não só. Essas linhas vermelhas são para tratamento de erros aqui na OpenAI, por exemplo. Ó. Então, se a OpenAI estiver fora, de vez em quando a API fica fora, eles não respondem, não dão feedback, então esse nó vermelho sobe aqui para cima e eu envio uma mensagem para o usuário. No caso desse bot aqui, ó, nossa IA está com problemas de conexão. Por favor, tente novamente mais tarde. E aí o usuário aguarda um pouco aí e tenta novamente mais tarde. Basicamente é isso. É os meus dois bots que eu criei e tenho muito a melhorar. Eu não falei eu falei, né, do WhatsApp GPT Bot, que é colocar o 4, etc. Para esse de notícias, o que eu quero? Enviar notícia para o usuário automaticamente, sei lá, um horário que ele especificar, ou eu mesmo especificar um horário, que inicialmente vai ser assim. Eu digo, todo dia, 8 horas da manhã, envia para os usuários a notícia, um resumo das notícias do dia. E por aí vai. Tem muita coisa para fazer. Eu também quero fazer um plano plus, digamos assim, para que a pessoa possa receber notícias daquele site específico dela na hora que ela desejar ali. Então, esses são planos para o Startup News Bot. E além de criar um bot desse de notícia de esportes, né, que eu acho que vai ser um público muito grande, e criar desse notícias de política, que também tem muitas pessoas interessadas em política, e outro desse de health style, né, que é de saúde e desenvolvimento da saúde da pessoa. Então esses três aí eu quero fazer até o meio do ano. Eu vou focar mais agora em melhorar esse e o outro bot, e até o final do ano a gente vai estar aí com esses 5 ou 6 bots aí funcionando. Valeu, pessoal! Eu não vou mostrar aqui a utilização dele, vou deixar o link na descrição aí de como vocês podem acessar e utilizar e testar, porque eu não vou mostrar a utilização deles, porque ficou grande demais esse vídeo. Eu falei muito, e agradeço a você que ficou aqui até aqui, dê o seu like aí no vídeo, curta, compartilha aí, quem está interessado em aprender sobre bot, em N8N, um pouco de JavaScript também. Dúvidas, pode mandar aí no comentário, estamos à disposição aí. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau!